Tudo bem com vocês? Gente, hoje é nosso primeiro dia, né? Eu tô sozinho aqui. É um pouco mais difícil se organizar, né, com esse vídeo. Essas coisas, para mim, é tudo novo, né? A gente já estou um pouquinho atrasado. Eu vou estar aqui olhando no outro smartphone para ver se eu consigo me organizar aqui. Só um minutinho. Nesse tempo a gente aproveita para as pessoas irem entrando e chegando, para que a gente possa conversar um pouco hoje sobre saúde mental nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, né? Todo mundo está passando por esse processo, esse distanciamento, esse isolamento, e que muitas vezes vai mexendo um pouco, né, com o nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar. A gente aguarda uns minutinhos para a gente começar de fato. Ver aqui. Ver se está conectado aí. Tá, as pessoas estão curtindo. Acho que é no... Gente, eu não estou conseguindo enxergar aqui. Está um pouco difícil, mas já me ajeito. Foi uma vergonha as pausas com a internet. Bom, gente, vai deixando aí um pouco no comentário, né, como que vocês estão se sentindo nesse momento que nós estamos vivendo, né? Cada dia uma mudança nova, o uso das máscaras que acaba incomodando, né? Temos que nos reinventar como fazer as coisas, né? Redescobrindo como nós podemos viver nesse dia a dia. Algumas pessoas que não estão sem trabalhar de fato, não conseguem viver dia a dia daquilo que precisa para se manter. E aí eu queria ouvir um pouquinho, eu queria ler um pouquinho como vocês estão se sentindo, né? Não precisa se expor, né? Mas dizer como que está sendo esse momento. Estão ficando em casa, estão conseguindo, não estão conseguindo, né? Já peço desculpa pelos erros que vão acontecer, né? Que para mim tudo isso é muito novo. Estar de frente, né, para uma câmera, olhando, conversando, é nova a experiência. Então, peço desculpas já pelos erros. Bom, a ideia hoje é a gente conversar um pouco. Eu estou olhando para cá que o computador não está aqui, então eu consigo ver também. A ideia é a gente conversar um pouco hoje sobre saúde mental nesse tempo. E é importante a gente entender o que é saúde mental, né? Por que a gente pensa na saúde física, na proteção com as máscaras, nas luvas, álcool em gel, né? A gente se preocupa com todas essas coisas. E como que fica a nossa saúde mental? Como de fato eu tenho cuidado para que a minha ansiedade se controle o máximo possível nesse tempo? Como eu tenho ficado para lidar com as relações em casa do nosso dia a dia, né? São várias perguntas que às vezes a gente nem para pensar. Sempre se preocupa com aquilo que é físico, com aquilo que toca de fato.
mas quando a gente diz saúde mental, aquilo que está interno, aquilo que está na nossa mente, na nossa alma, né? É importante a gente até pensar nessa ideia de saúde mental, mas antes pensar na questão da psique, né? Até o nome da psicologia, que quando surge, vem na ideia do estudo da alma, né? Do estudo daquilo que é interno. Então, na saúde mental não vai ser diferente, é estudo daquilo que é interno, das nossas emoções, das nossas angústias, né? Então, acho que é importante a gente pensar que quando nós falamos de saúde mental, nós estamos dizendo daquilo que é interno, de como eu me sinto, né? No último encontro que nós tivemos semana passada, né, nós conseguimos conversar um pouco sobre a espiritualidade e sobre alguns traços da saúde mental, do que é a doença, do que é a saúde, né? Ao longo desses encontros que vamos ter, né, intercalados entre eu e a Simone, que a Simone é enfermeira, é catequista, eu também sou catequista, sou psicólogo. A gente vai tentar fazer um espaço juntos, na verdade. Construir um espaço que seja nosso, por meio aqui da comunidade, por meio da Igreja Católica, né? Nós vamos tentar construir um espaço de acolhimento, de partilha, de entender mesmo esse momento que nós estamos vivendo, que por sinal não é fácil, talvez demore um pouco para passar, né? Então nós vamos estar aqui às quartas com vocês. Então, deixa eu só dar uma olhada como que está aqui, né? Se tem algum comentário, alguma coisa, né? Bom, gente, pensando que a saúde mental é algo interno, né? Desculpa pela atenção aqui, mas vamos pensar que, como a saúde mental é algo interno, né? Ela vem e a gente nem percebe. Tem situações que as pessoas acabam tendo crise de ansiedade e ela se confunde muitas vezes com os sintomas da própria doença do momento, que é a Covid-19, né, provocada pelo coronavírus. E as crises de ansiedade nesse momento, elas têm surgido por diversos motivos, né? Um dos principais aí é por conta do isolamento e por conta do medo. Medo de faltar trabalho, medo de faltar comida, como foi no começo que as pessoas começaram a estocar comida. Medo de fato do amanhã, né? Então, nesse período de isolamento, nesse período de pandemia, né, um pouco mais com medo do que vai acontecer, de como que vai ser, medo de perder aqueles que amamos, né? Então, nesse período de pandemia, nós vamos vivendo essa situação um pouco mais tensa, né? Pacientes chegam ao consultório também com essa expectativa de como que vai ser, né? O que nós estamos vivendo é algo novo para o nosso tempo, para a nossa época, né? As escolas paralisadas, faculdades tentando se reinventar com aulas online, aulas remotas, né? Para que a vida de fato continue. E aí logo vem as nossas comemorações, as nossas festas, né? Dia das Mães no próximo domingo. Como que vai ser? Sem um abraço, sem poder chegar perto, né? Ou fazer por vídeo, ou de repente se arriscar mesmo, né? Igual teve alguns vídeos de cobrir a pessoa com um saco, né, transparente e abraçar, né, essa necessidade de estar perto. São todas essas perguntas que começam a causar angústias de fato, né? Então, essas perguntas, elas de fato que vão mover tudo aquilo e como que nós vamos viver nesse tempo, né? Como eu disse, é um pouco difícil para falar, porque como eu não tenho retorno, né, de como se vocês estão dizendo, ou por isso eu gosto que um pouco mais de interação, né? Que a gente possa tentar conversar um pouco, até mesmo pelas mensagens, que a gente possa nortear um caminho, tá? Nesse tempo que nós estamos passando,
é importante que a gente se reinvente, principalmente em casa. Porque muito tempo que nós não tínhamos, hoje nós temos. Hoje, nosso dia a dia, ele às vezes vai ter tempo até de sobra. E nós não vamos saber o que fazer com esse tempo. Né? Redescobrir como que é as nossas relações do dia a dia. Com quem está à nossa volta. Redescobrir aquela sexta-feira que se saía, né, para se viver de fato, né, sair com os amigos, encontrar alguém em outras casas, né, nas casas de amigos. Fomos barrados, né, tivemos quase que um corte. Nós precisamos se reinventar. Né? Passamos a Páscoa em isolamento, né? Tivemos que, se quiséssemos almoçar com a família toda, completa, poderíamos ter feito vídeos, né? Para poder almoçar junto, fazer uma chamada de vídeo. Esse tempo de reinvenção fica muito mais difícil quando as crises entram no meio. O que nós podemos também, né, caminhar, pensar como sair disso, né, como nós dissemos no último encontro, é ter um objetivo, é ter um norte, né, a espiritualidade, a religiosidade, ela pode ser um norte para onde podemos buscar o refúgio. Porque sem um norte é igual um barco. Né? Um barco ele se guia pela luz do farol. Quando nós não temos um norte, e principalmente neste momento, nós estamos navegando à deriva. Então, neste momento, é importante definir alguns objetivos. Qual que é o seu objetivo nesse momento? Né? Pensando, daqui a pouco, quando passar isso, qual que é o seu objetivo pós-pandemia? Como que eu vou me preparando já para esse objetivo? Escrevendo, né? De fato, né? A Gabriela disse, né? Minha mãe ficou mal quando saiu de casa, se assustou muito. De fato, é isso, quando nós se deparamos com o real. Né? Enquanto estamos na nossa casa, quando observamos aquilo que a mídia nos traz, né? Com que as pessoas que trabalham na rua saem, trazem para nós, fica difícil mesmo. De se assustar ver as pessoas hoje todas com máscaras, ou a maioria, vendo que precisa de ter leis, né, decretos para que as pessoas de fato cuidem da sua saúde, utilizem as máscaras. É uma sensação quase de um filme de ficção, né, onde está todo mundo pode estar contaminado. Né? Temos que nos proteger. Então, de fato, isso assusta, isso causa uma ansiedade. Essa ansiedade, se não cuidada, se não acolhida, ela vai se tornando um pânico, ela vai se tornando outras questões muito mais graves. Né? Pessoas com sentimento de infarto por conta da ansiedade, um aperto no peito, parece que não sai, né? Um formigamento no braço, né? E pessoas vão parar no hospital com sintomas de um possível infarto, outros com sintomas, né, de gripe, justamente porque nos assustamos com a nossa realidade quando deparamos com ela. E nos assusta muito mais ainda ver cada dia os casos subindo, né? Ficar fixado também só na mídia, só nas redes sociais, né? Não vai nos ajudar. Porque, de fato, vai ficar enchendo o nosso armazenamento aqui de notícias. Não é que sejam notícias ruins somente,
né, é que quanto mais notícias nós ficamos sabendo, mais preocupados nós ficamos. Né? Ou nós ficamos preocupados demais, ou nós ficamos, não, isso, né, não existe. Tudo bem, não vai pegar em mim. Né? É muito comum, ou a gente fica numa aceitação total, ou a gente fica numa negação, né, da qual não está existindo, isso não está existindo, não tem risco nenhum. Né? A Mazezinha Moraes diz, parece que mexe com o nosso psicológico, bem estranho. De fato, é muito estranho, viu? Porque nós ficamos tensos. É quase a mesma sensação da gente ter que sair à noite. Né? Sair à noite num local desconhecido, né? Com medo de ser assaltado, com medo de acontecer algo. É quase essa mesma sensação que nós temos quando nós precisamos sair, quando alguns familiares, amigos perto, precisam sair para o trabalho, né? Ou precisam sair para fazer as coisas do dia a dia, que a vida continua, as contas continuam, a fome continua, e quando essas pessoas precisam sair, nós ficamos aflitos, de fato. Né? Porque não é só a pandemia. A nossa vida ela não para. Nossos problemas, eles continuam. Né? No dia a dia, né? Seja as relações familiares, seja os problemas financeiros, seja problemas de trabalho, eles continuam. Seja violência, porque o índice de violência nesse momento ele aumenta, né? Ele aumenta porque muitas pessoas hoje, né, estão com os próprios agressores e agressoras dentro de casa. Então o índice de violência aumenta, tudo aumenta. Né? A pandemia ela só acrescenta algo para a gente se preocupar. Né? Porque todas as outras coisas elas continuam acontecendo. E às vezes muito maior. A tecnologia ajuda no conforto da alma? Depende. Né? Acho que é uma via bem que nós precisamos ter cuidado. Se a tecnologia for para se aproximar daquele que amamos, se for para reinventar em reuniões de trabalho, se for para que a gente consiga pedir uma compra de urgência pela internet, né? Seja, vou pedir uma comida, aquele pastel da feira que eu gostava na terça, né? Vou pedir o pastel ali da praça que eu gostava de comer, vou pedir, né? Então, se a tecnologia for usada ao nosso favor para que nós possamos manter esse isolamento, esse distanciamento, na verdade, que não é um isolamento total, mas um distanciamento, a tecnologia ajuda muito, porque só o fato de eu saber que eu não vou precisar me locomover para resolver as minhas questões, né, que eu vou estar na segurança da minha casa, isso já vai dar uma acalmada. Agora nós temos o outro lado também, né? Se a tecnologia servir para que nesse momento a gente fique lá, deixa eu ver a estatística, como que está hoje? Acordou de manhã, deixa eu ver aqui no site, deixa eu ver no Facebook, deixa eu ver nos jornais, né, como que estão a situação, né? Quantos morreram hoje? Quantos infectados hoje? Né? Se a tecnologia for usada somente para isso, então não é boa, não nos ajuda, provoca muito mais ansiedade. Nós precisamos ter discernimento, né? Pensar para que não só na tecnologia, mas tudo que nós fazemos nós precisamos pensar, né? Por que e como eu vou utilizar isso, certo? A Simone pede dicas de como manter a saúde mental. Acho que uma forma de manter a saúde mental, como eu estava dizendo, nós temos o norte, né? Esse norte hoje ele pode ser a religiosidade,
né? De fato, nós podemos buscar a esperança, porque a religiosidade e espiritualidade, né, independente da sua crença, né, ela tem o intuito da esperança, de algo bom que vai acontecer, né? Então, acho que nesse momento é importante para aquele que, independente daquilo que acredita, né, se é só no potencial do homem, se é com a ação interventiva de um Deus, né, independente da forma que se acredite, né, é importante ter esse norte. Outra forma também que nos ajuda, de fato, como eu disse, a tecnologia, ela pode nos tranquilizar quando nós buscamos apoio, né, quando nós buscamos ver as pessoas que amamos, mesmo que seja por vídeo. É uma outra forma de manter a nossa saúde mental. Acordar de manhã, hoje que se tem um pouco mais tempo, e quem pode tomar um café, né? Seja um café, seja um suco, seja a forma de fazer na sua família, né? Poder se reunir, isso também conforta, isso também traz saúde mental, né? E pensar nos nossos objetivos também. Eu quero passar no concurso X, então vou aproveitar esse tempo e vou estudar. Nossa, sempre quis tirar do papel um quintal que eu tenho aqui que está parado, vou lá mexer, né? Eu sempre quis montar um negócio, vou montar meu plano de negócio nesse tempo, vou pesquisar como que vai ficar depois dessa pandemia, né? Nós precisamos se ocupar com nossas coisas do dia a dia, né? Isso vai nos dando saúde mental, né? A Cristina está dizendo, parece que estamos em um filme de suspense e que nunca vai acabar. O que me ajuda é a esperança, da esperança é a oração. De fato, a oração, ela nos leva para a nossa intimidade com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos, né? A oração, de fato, a oração ela não é para Deus ou para alguém superior, né? A oração é para nós mesmos, né? Quando nós rezamos o terço, as continhas são de fato um momento reflexivo, né? As orações que nós fazemos a Deus, ou quem faz as suas entidades, ou quem não faz, mas que todo dia de manhã escuta um mantra de repente, né, por uma ideia filosófica, de fato isso vai tranquilizando, porque é algo que nos conforta, né? E de fato esse filme de suspense parece que nunca vai acabar mesmo, né? Porque se a gente pensar que cada vez vai subindo mais mortes, né, mais pessoas infectadas, parece que de vez em diminuir, está subindo, né? Por isso que é importante, até, Cristina, na oração, né, eu imagino que já faça, mas pedir por todas essas pessoas que estão nesse processo de negação, né? Que não acreditam que a doença, de fato, o Covid, ela possa atingir a eles e por isso não se previnem, né? E acabam até mesmo agredindo muitas pessoas que se previnem, como a gente tem visto nos noticiários, né? Então é importante essa conexão nesse momento com Deus, né? É importante que a gente possa não deixar que a pandemia ela destrua os nossos sonhos. Como também nós não podemos deixar que os problemas financeiros, a falta de trabalho, até mesmo, eu acho que uma das coisas mais difíceis é a falta de alimento na mesa, né? A falta total. Quando se tem, né, um propósito, quando se tem um objetivo, seja um objetivo pessoal, um objetivo religioso, até a falta de alimento pode se tornar esperança.
Não quer dizer que não vai haver sofrimento neste momento. Não quer dizer que pessoas não estejam sofrendo, não estejam chorando, né? Mas quando se tem um apoio, né, as possibilidades de manter uma tranquilidade, pensar numa saída, ela se torna um pouco mais fácil, né? Agora, quando a gente perde o sentido, quando já se diz, né, perde o sentido da vida, de fato não sabemos para onde caminhar, não sabemos para onde ir. Por isso eu volto à reflexão do barquinho. Somos todos como um barquinho, né? E o barquinho em alto mar, na noite, né, no momento da euforia do mar, ali, das tempestades, o que guia o barco é o farol, né? Aquela luz distante que brilha. Então, se nós temos esse farol para nos guiar, se nós temos esse farol que nos diz por onde nós devemos trilhar o nosso caminho, sem dúvida vai ficar muito mais fácil, né? Outra coisa que é importante nós ressaltarmos, que existiam pessoas já que viviam, né, em isolamento, por depressão, né, por síndrome do pânico, por tristezas extremas, por perda de entes queridos, né? Existiam pessoas já que viviam nesse sentido. E agora, né, com o isolamento, com esse distanciamento, sem dúvida, existe um agravamento, né, dessas pessoas, na saúde mesmo dessas pessoas, né, que já não queria sair. As pessoas ficavam indo até mim, vamos sair, vamos conversar um pouco, e hoje nós somos barrados com isso, então existe um agravamento com essas pessoas. Então é importante, aí eu pego a tecnologia, é importante de fazer uma ligação, de conversar com essas pessoas que nós sabemos que já estavam sofrendo, seja por perda de entes queridos, né, sejam por situações eles que passavam difíceis. Então esse é o momento de se reaproximar, né, das pessoas. É um momento onde a gente ouve até uma pausa, né, nas celebrações religiosas, justamente para ver se aquilo que se ouve dentro dos templos, aquilo que se ouve de uma forma geral, dá para se pôr em prática, né? Nós chegamos num tempo onde tudo aquilo que nós aprendemos, e aí eu pego como base a Igreja Católica, que tem catequese, que tem encontros, que tem retiros, que tem informações, que tem missa, onde a gente tem a homilia do padre, né? Toda essa base, esse momento, é quase que um momento de prova de dizer assim, e aí, o que serviu todo esse tempo? Você praticando, você passando por esses momentos, né? Como que você vai pôr em prática isso agora? Né? Olhar para a pessoa, eu não tenho tempo de... Está tão corrido, eu não tenho tempo de ficar com meus filhos, né? Minha empresa teve recessão, parou. Hoje eu tenho tempo para ficar com meus filhos. Mas os filhos estão jogando lá, usando a tecnologia, né, de fato jogando joguinhos, que faz parte do desenvolvimento, só que mesmo assim ainda o tempo não existe dentro da casa. Eu costumo dizer para alguns amigos e também para alguns pacientes que não importa o tempo que a gente passa com as pessoas, de fato. Se eu passo se eu passo 2, 10 horas com a pessoa. Mas importa o quanto tempo eu tenho me programado para passar com essa pessoa, né? E aí uma pergunta que fica para vocês também é quanto tempo você tem se programado para passar com as pessoas que você ama? Não só uma passada, vou passar aqui, tá tudo bem, tá, tchau. Mas amanhã, né, 3 horas da tarde, hoje em momento de pandemia, vou fazer uma videochamada com um amigo, né? E das 3 às 4 eu vou conversar com ele, eu vou rir. Quanto tempo nós temos se programados para isso? Né?
Simone diz que o pior é o medo de transmitir a doença para quem amamos. E aí nós entramos nos profissionais da saúde, os profissionais que trabalham no comércio essencial, né, que estão ali na linha de frente, e quando voltam para sua casa, sentem esse medo de passar, de estar contagiado e passar para aquele que ama. E se sentir responsável, né, pelo contágio, ou quando não, eu acho que nos leva a imaginar também, não é só o contágio. Eu saio, trabalho no serviço essencial, eu saio e trabalho. Volto para casa, acabo contagiando, estava contagiado, acabo contagiando aqueles que eu amo e, infelizmente, aqueles vêm a morrer, vêm a falecer. O quanto essa culpa, né, essa tristeza, ela não vai ficar grudada em nós. Então o medo, ele não é só o medo do contágio, mas o medo de perder aquilo que amamos e nos sentir responsáveis por isso, né? A Gabriela fala, como nos acalmar para passar calma para os filhos em casa o dia todo. Tá? Como nos acalmar, como nos tranquilizar para passar calma para os filhos em casa o dia todo. Ou seja, também como nós nos tranquilizamos de passar com os filhos e como nós passamos a tranquilidade para os filhos. Das duas formas, né, da gente fazer isso, primeiramente, né, dar o exemplo, né, para transmitir a calma, nós precisamos dar o exemplo. Seja vai sair na necessidade, seja usando as máscaras, seja, se possível, o álcool em gel, se não, lavar bem as mãos com água e sabão, né? Quando nós damos o exemplo, as pessoas que estão aos nossos cuidados, elas tendem a nos seguir nesse sentido. Eu esqueci o nome do psicólogo, ele escreveu, é um psicólogo americano, ele tem um livro chamado A Psicologia das Pandemias. E ele diz a importância ele trata, né, dos chefes de Estado, a importância dos chefes de Estado nesse momento, dá o exemplo. E no mesmo sentido nós pegamos para os pais, que eles são chefes da casa, né? Então, no mesmo sentido que um chefe de Estado ele pode transmitir a calma para a sua população, dando exemplo, né? Os pais eles também vão transmitir a calma dando exemplo, né? Seja o exemplo de prevenção e quando muitas vezes passar o dia em casa com os filhos acaba deixando de fato muitos pais de cabelo em pé, né? Porque aí os filhos vão sujar a casa mesmo, vão bagunçar as coisas, né? Vão ficar escutando a música deles, os jogos deles, quando são mais adolescentes, vão ter as birras deles normais. E os pais muitas vezes vão estar, né, todo momento escutando tudo aquilo, como quase que se não conhecesse mais seus filhos, né? Tem uma forma de lidar com isso, né? Entender que ele está no desenvolvimento dele natural, né? Está conhecendo as coisas. E que ele, isolamento, pegar aqui o adolescente. O adolescente ele é muito aberto ao mundo, né? Alguns adolescentes, não é regra, mas ele é muito aberto ao mundo. Então, é muito comum um adolescente, nesse momento, querer fazer tudo o que ele faz no dia a dia, só que trancado em casa, né? Seja conversar com os amigos, seja escutar as músicas, seja rock, funk, né, MPB, música clássica, se é que tem adolescente que, né, preza, e eu conheço alguns que gostam, né? Cada um vai expressar a sua adolescência de uma forma diferente e que os pais vão precisar acolher. Porque, de fato, o trabalho, o estudo, às vezes se distancia um pouco. Muitas coisas antes causavam já esse distanciamento que nós estamos vivendo.
Só que era um distanciamento que de fato não era obrigatório. Era um distanciamento podendo estar perto. Então, passar hoje o dia a dia com seus filhos em casa pode ser que dê dor de cabeça. Mas se a gente pensar o quanto tempo nós podemos passar com eles, isso vai nos dando prazer de ficar. Nós vamos podendo pôr limites também. Olha, esse tempo você se divertiu e tudo mais. Agora vamos aqui, ó, vamos seguir as minhas regras também neste momento. Né? Não é porque a criança ou o adolescente não pode sair de casa para ir brincar na rua, evita ficar indo na casa dos amigos para brincar, que ele precisa brincar o dia todo em casa. As regras e os limites, elas continuam da mesma forma. Né? Eu trabalho, meus filhos ficam em casa, então eu vou comprar um smartphone lá novo, que aguenta jogo, vou comprar vários CDs, vou comprar jogos para entreter esse tempo, no tempo que eu fico fora, porque antes eles ficavam na escola, conseguia passar e pegar, hoje não. Né? Fazer isso somente não contribui. Porque agora, se você planejar junto com o seu filho momentos que ele possa se divertir com os jogos dele, momentos que ele possa estudar, já que a escola teve um tempo aí de privação, né, que ele possa estudar, possa ler um livro, né, que seja que ele possa dormir um pouco, mas que ele não fique somente, né, por meio das babás virtuais. Hoje a gente pode pensar no videogame, no smartphone e outras tecnologias como babá, que na verdade não é nenhuma babá, porque o smartphone não vai dar uma resposta imediata para um problema, nem o videogame. Então, na verdade, ele só vai tampar alguns buracos que, infelizmente, por conta da nossa rotina e por falta de políticas públicas, nós não conseguimos manter. Certo? A Mazezinha Moraes fala, fazer uma rotina para o nosso dia a dia, ocupando várias atividades diferenciadas, para esquecer do que está acontecendo. De fato, eu acho que fazer atividades diferenciadas, pensar em novas maneiras, reinventar de fato, só para poder não lembrar, né, eu acho que do que está acontecendo. Porque tem muitas pessoas que entram num processo de negação justamente por esquecer o que está acontecendo. Por isso que a gente precisa andar muito no limite, né? Daquilo que nós recebemos de notícia, daquilo que nós ouvimos, porque se nós esquecemos, nós entramos em processo de negação, então não existe. Né? Muitas pessoas acontecem isso. Se a gente lembra demais, adoecemos. Então, de fato, é o que a Mazezinha disse. Criar várias atividades diferentes no dia a dia, várias rotinas, né? Aprender uma comida nova, né? Não ficar fazendo só as mesmas coisas. Dormir, né? Tem muita gente que fala assim, não tenho tempo para dormir, então, ó, que bom, esse é um momento bom para você dormir. Né? E de fato, dar uma distanciada, fazer um distanciamento das notícias que chegam. Né? Como convencer os jovens a ficar em casa? Socorro! Né? A Simone diz. Então, é uma situação muito difícil. Convencer jovem, nesse momento, a ficar em casa, de fato é difícil. Eu acho que é mais fácil ainda do que alguns idosos, que já têm uma personalidade, já têm uma estrutura bem formada e não quer abrir mão do seu dia a dia. Mas os jovens, você permitindo que ele seja quem ele é dentro de casa, né, você vai ter a possibilidade de conhecer quem ele vai se sentir confortável no ambiente que ele está, e vai ficar, até mesmo pós-pandemia, vai perceber que ele vai sair, mas também vai gostar de ficar em casa. Muitos jovens, isso inclui jovens, adultos, né, gostam de sair e não ficar em casa, porque a casa não agrada.
né? Infelizmente, muitas casas acabam não agradando. Voltar para casa é pensar em briga. Voltar para casa é pensar nos problemas. Então, muitas vezes, quando a casa, né, e quando eu digo a casa não é a estrutura, né, mas quem habita nessa casa, quando eu tenho, de fato, uma casa que é gostoso ficar, é mais fácil ficar em isolamento. Agora, quando eu tenho uma casa que briga pelo meu jeito de ser, briga com as coisas que eu assisto, com as coisas que eu escuto, somente briga, não conversa com o jovem. Não tenta entender o que é isso que você está vendo, o que é isso que você está escutando, né? Pô, mas essa música diz isso, diz aquilo. Quando nós não tentamos entender o jovem, nós contribuímos para que eles não fiquem em casa, né? Então, uma forma de deixar o jovem em casa é deixar essa casa confortável, mas também lembrar dos limites das regras que nessa casa existem, né? Eu acho que tudo é o limiar. Jorginho, o que mais me assusta é o superfaturamento dos produtos essenciais para salvar vidas, né? De fato, as pessoas, isso no Brasil é muito comum, né? A população está precisando de uma assistência específica naquele momento, né? É comum o mercado em si, né, o comércio em si, aumentar, né? Isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? Quase que cultural do brasileiro ter vantagem em tudo, né? Então, por isso que a gente se assustou com o superfaturamento de máscaras, de luvas, de álcool em gel, de feijão, enfim, diversos itens aí, né? Quanto tempo a gente não demorou aí, pelo menos uns 15 dias, ou para mais, se eu não me engano, para chegar a redução do combustível que já tinha chego antes na bomba, né, na refinaria, de fato. Quanto tempo não demorou para os postos aderirem a essa redução? Então, é quase que um mecanismo do Brasil funcionar nesse momento. É por isso que quando a gente percebe que está tendo um superfaturamento sobre alguma coisa, denunciar, exercer o nosso direito, né? Denunciar o PROCON, denunciar a todos os órgãos possíveis, né, para defender de fato nossos direitos, né? E outra coisa importante, né, a gente pensar o quanto essa ansiedade, essa angústia, esses medos, eles vão causando em nós propriamente doenças físicas, né? Então, a minha ansiedade, como eu disse, ela pode gerar, né, uma aceleração no meu coração, pode dar um aumento nos batimentos cardíacos. Eu posso ter uma dor de cabeça, posso ter diarreia, posso de fato ter até os mesmos sintomas que está no protocolo do Covid, né? Minha imunidade pode baixar, eu posso pegar uma gripe e junto com a gripe eu posso ter os mesmos sintomas, né? E fazer um exame e dar negativo, porque de fato a nossa mente ela controla o nosso corpo de forma muito rápida, né? Então, quando nós é igual enxergar. Quando nós percebemos que existe algo à nossa frente, quer dizer que muita informação já correu dentro do nosso cérebro, né? Então, as doenças, elas podem, de fato, se tornar psicossomáticas quando as nossas angústias, os nossos medos, eles se sobrepõem à nossa saúde, né?
Porque lembrando que a gente disse na semana passada, estar saudável não é não estar com doença, mas poder vivenciar tudo isso e acreditar na esperança, acreditar no amanhã, mesmo momentos trágicos, né? Então, estar de fato saudável é estar bem consigo mesmo, independente daquilo que está acontecendo comigo. É muito importante a gente pensar, eu não sei se alguém já conhece, alguém de vocês já conheceu ou já viu caso de mulheres que engravidam ou acreditam estar grávidas, né? Têm os mesmos sintomas, o abdômen expande, e quando vai ver, de fato, não tem bebê, não tem criança. Para ter uma ideia de como a nossa mente ela tem o poder de criar, né, em nós ou agravar, muitas vezes, doenças. É comum também, quando uma pessoa é acometida por uma doença grave, e já está há um tempo, mas quando descobre, a nossa mente, de fato, ela dá uma pausa, assim, que é quando a gente aumenta a gravidade, aumenta os sintomas, e aí é como a gente ouvia aquele jargão, né? Nossa, antes de descobrir, estava tudo bem, descobriu, definhou todo. Então a nossa mente ela pode contribuir ao nosso favor, se ela estiver saudável, como se não estiver saudável e preparada, se é que nós podemos preparar de fato a nossa mente, ela pode nos definhar no momento, né? Hoje pegar uma gripe, se você tem uma família de 3, 4, 5 na sua casa, se um pega uma gripe, a preocupação já larga, né? Tipo, será que essa pessoa tá com Covid? Será que vai contaminar já? Será que contaminou todo mundo já aqui? Né? E aí, de repente, o outro já... nossa, já tô quente, olha só. Né? Já começa... A ansiedade naquela casa começa a subir muito. Todo mundo, preocupação. Aí compra o remédio, aí vai pro UPA, e o UPA já tem muita gente infectada. Aí vai pro hospital, aí já fica de cama. Então, de fato, a ansiedade, ela tem ansiedades, angústias, medos, enfim, a nossa... E quando a gente fala de saúde, a gente fala da não doença, né, também, mas se a gente pensar quando a nossa saúde mental não está legal, quando nós de fato estamos adoecidos mentalmente, nós podemos de pouco a pouco ir, né, caminhando assim, de fato, para o adoecimento geral, para o adoecimento de uma forma total, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas horas, né? Então, é importante, de fato, a gente se readaptar nesse momento, pensar em outras possibilidades, pensar como eu gostaria, o que eu gostaria de fazer tendo tempo, já que hoje eu tenho um tempinho a mais, né? Eu gostaria de viajar. Infelizmente nesse momento não dá, mas o que é possível? É possível pesquisar roteiro, pesquisar hotéis. Há quanto tempo eu vou conseguir juntar tanto dinheiro para viajar? Se eu juntar tanto por mês, eu vou conseguir. Talvez seja um momento que seja propício para a gente pôr no papel, se programar de fato para aquilo que nós queremos fazer, né? Tudo parou, né? O nosso tempo, ele parou, né? Nos primeiros dias de pandemia, você saía pela cidade vazia. Precisava ir no mercado, né? Cidade vazia, como se fosse um domingo, um feriado à tarde. Infelizmente, dia a dia vai passando, as pessoas estão saindo mais para a rua, né? Então, enquanto a população, da forma total, não entender que o quanto mais nós enfrentamos
o isolamento, o distanciamento, quanto mais nós levantamos bandeiras, né, querendo sair de casa, nós vamos ficar muito mais tempo nesse quadro. E lembrar que para muitos, mas o distanciamento é uma doença que nós temos resposta. Ficar em casa, sair na necessidade. Então, se nós podemos vamos chamar que, de fato, ficar em casa, ao mesmo tempo que é uma doença, ficar em casa é a vacina de não poder sair de casa. Desde que você aproveite o tempo que você fique em casa. Desde que você... Pessoas também que moram sozinhas. E eu dizendo aqui, fique mais com as pessoas que você ama, dentro de casa. E as pessoas que moram sozinhas, como que a gente faz? Né? É importante também para essas pessoas que vivem sozinhas, porque escolheram morar, porque perderam o companheiro, a companheira, porque os filhos saíram de casa. Para essas pessoas que moram sozinhas, né, é importante a gente poder, nós, né, que temos famílias grandes ou pequenas, ou mais de 2, que nós se aproximemos dessas pessoas também. Seja por vídeo, seja todo dia mandar uma mensagem, aí como que você tá, estou aqui, o que você precisar pode contar comigo. Porque essas pessoas, elas também ficam angustiadas de não saber, se eu passo mal, o que eu faço? Quem eu chamo? Né? Então, é importante essas pessoas saberem que elas podem contar conosco. Então, se você tem um amigo, um familiar que vive sozinho, já é uma tarefa para a gente fazer. Pega o celular, manda uma mensagem aí, pode contar comigo. Né? Você não está sozinho. Precisou de alguma coisa, me avisa. Né? Diga para essas pessoas que elas podem contar com você. Porque essas pessoas, elas também sofrem com medo e angústia, e medo de chegar em casa, medo de faltar ar e não ter de fato o que fazer. Né? Uma coisa importante é a gente de fato entender por que nós acreditamos no amanhã. Né? Nós só somos, eu só sou porque o amanhã existe. Né? Porque se não existisse, eu não sou. Cada um de nós vivemos com base no amanhã. Tem pessoas que vivem, vou viver o carpe diem, vou viver o hoje. Né? Mas de fato, nós só existimos, nós só somos porque o amanhã existe. E muitas vezes esse medo que nós sentimos, essas angústias, é justamente por medo do amanhã não existir. E aí, tudo isso que nós conversamos até agora, se não é a certeza, pelo menos é uma forma de diminuir os impactos, né, dessa pandemia, para que de fato nós acreditemos que o amanhã existe, que o amanhã vai vir, que o amanhã vai ser bom, né, que a pandemia vai acabar. Né? Talvez, de fato, o vírus veio para ficar, como eles estão dizendo, como os especialistas estão dizendo, o vírus vai ficar aí, como o vírus da gripe, como outros vírus. Ele vai ficar. A ciência está com base, né, na busca pela cura, na busca da vacina, para que as pessoas se imunizem e consigam, de fato, diminuir esse agravamento e a pandemia se acabe. Né? E, de fato, ele se torne mais um vírus como esses outros fracos que nós pegamos no dia a dia. Né? Então, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. Né? Fé, na Bíblia, né, ela vai se traduzir como firme fundamento das coisas que não se vê, mas se acredita e se espera. Então, que nós possamos ter essa fé, que é um firme fundamento. E aí, a Bíblia ela fala de um firme fundamento, e ela não fala um firme fundamento do Deus X, do Deus Y, ou da forma de você acreditar. A Bíblia ela fala de um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera.
Então, de fato, que nós possamos esperar pelo dia de amanhã, né? E que seja um firme fundamento. Um fundamento é aquilo que nos dá a base, que não nos deixa cair, né? Então a gente pode colocar que esse firme fundamento da fé é de fato a saúde mental. Quando nós temos uma saúde mental, ela faz de fato um fundamento. Para quê? Para que eu me previna, para que eu me reinvente e que eu espere no amanhã, né? A Dani pergunta como desfocar em uma crise de ansiedade. Uma crise faz a pessoa pensar primeiro em ir ao hospital. De fato, em uma crise de ansiedade, gente, acho que o mais comum e o mais indicado no momento é treinar a respiração, né? Então você aspira e solta devagar, né? Pelo menos umas 10 vezes. Você senta em uma posição confortável, né? E aí você vai puxar todo o seu ar, né? Então você vai puxar, aí você vai soltar lentamente. Pode ser tanto pela boca ou pelo nariz. Quando você solta pelo nariz, você não tem o ressecamento, né? Então é importante que, se possível, você soltar pelo nariz. Se não for possível, soltar pela boca devagar, né? Então você puxa todo o ar e solta. Fazendo isso pelo menos umas 10 vezes, porque aí seu corpo ele vai, né, te trazer de volta para cá, para a realidade, né? Lógico, em crises mais graves, vai precisar de fato ir para o hospital, né? Porque vai ter sentimentos, vai ter tremor, pode ser que tenha tremor, pode ser que tenha febre, pode ser que tenha formigamento no braço, né? Então, tentou se acalmar, tentou ficar quietinho ali, não resolveu, de fato precisa buscar ajuda em um hospital, né? Porque podem ser outras doenças, podem de fato ser a crise de ansiedade. E aí talvez vai precisar de administrar algum medicamento para dar uma tranquilizada. Mas, do contrário, viu que está ficando um pouco mais ansioso? Tenta a respiração, tenta ouvir uma música que gosta. Ah, eu vou ouvir tal música, seja ela qual for, gente. Tá? Vou ouvir música, essa música é boa, me acalma, né? Vai tomar um banho, né? Com a água quente também vai dar uma ajudar a relaxar, né? Então é importante a gente criar também esses meios, né? Quando nós acordarmos, é importante até mudar o hábito de como acordamos, né? É aquela rotina maluca que a gente acorda, pula na cama, vai escovar os dentes, que está todo mundo na correria, né? Pode ser mudada também. Acordar, sentar na cama, para quem faz suas orações quando acorda, sentar, fazer sua oração, né? Se espreguiçar mesmo, se alongar. Quando nós se alongamos, nós relaxamos mais o nosso corpo, né? E nos ajuda a tranquilizar o resto do dia. Então, desde o acordarmos a ir dormir, nós podemos ter hábitos de relaxamento, né? Estou trabalhando em casa, estou home office. É importante, pelo menos a cada 60 minutos, dar uma pausa de 5, 10 minutos. Sai na janela, dá uma volta no quintal, né? Porque isso vai dando uma tranquilizada na gente, né? Bom, gente, já são 8h30, estou vendo a hora ali. Vamos encerrar esse momento, tá? Bom, é importante eu dar alguns avisos, né? A comunidade agora tem um canal no YouTube, né? Então todos os vídeos, todas as programações que foram gravadas vão estar no canal, inclusive a live de hoje e a de semana passada, também acredito que já esteja, né? Tá. Às 9 horas hoje, às 21 horas, vai ter já um post, né? E para quem não conseguiu assistir online, pode fazer suas perguntas, né? Pode fazer as perguntas aí mesmo, a gente vai tentando responder, tá? À medida que possível.
nós vamos tentando responder. Então, ficou com alguma dúvida, tem alguma questão específica, né? Quiser chamar a gente no inbox, pode chamar. Outra coisa importante, tem vários serviços funcionando EAD, como atendimentos online, né? Tanto gratuitos, como uma escuta, quanto também psicoterapia, né? E aí vai ser a longo prazo ou não, EAD. Né? Então, tem alguns serviços que alguns psicólogos estão, de fato, disseminando por aí, de uma escuta psicológica nesse momento. Eu vou ver se a gente consegue deixar junto no post, tá? E aí vocês acessem, né? Participem da página, tá bem interativa, todo dia tem uma programação. Na quarta que vem, quem vai estar com vocês vai ser a Simone. Ela vai... Deixa eu ver qual que é o tema da Simone aqui. Só um minuto. Vou ver aqui. Pegar com a minha aqui, que eu esqueci de cabeça. Simone. Só um minutinho. Abrindo o arquivo aqui. É ruim porque é silêncio na frente da câmera, gente. Ó, semana que vem a Simone vai conversar com vocês sobre religiosidade versus espiritualidade. Então, se programem, chamem os amigos, participem. Né? Hoje foi muito legal, ficou muito mais fácil quando a gente pôde trocar algumas perguntas. Desculpa pela vergonha, eu tenho vergonha mesmo. E eu queria deixar aqui para vocês uma frase de Santo Agostinho. Né? Eu acho que nesse momento, de fato, todos os santos, os filósofos, né, todas essas pessoas que nós admiramos, tem muito a nos ajudar também nesse momento. E Santo Agostinho diz assim: quem não teve atribulações para suportar, é porque não começou a ser cristão para valer. Né? Então, quem não teve atribulações para superar, é porque não começou a ser cristão para valer. Então, de fato, aproveite esse momento de atribulação para ser esse cristão, como Santo Agostinho diz. Tá bom, gente? Obrigado. Uma ótima semana para vocês e nos vemos em breve, ok?